Você quer algumas dicas para estar melhorando a sua criatividade, não só para você utilizar no desenho, como também em outras áreas artísticas, entre outras? Pois é, eu vou trazer aqui para você algumas dicas muito bacanas, praticamente 10, tá? Que vai ajudar você a turbinar a sua evolução aí no desenho e na arte em geral. Mas antes, eu vou apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho, também eu sou autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, e autor também do curso de desenho online.net, para você que quer aprender a desenhar, inclusive através da técnica do Chile. Tem o link na descrição. Clica aí e começa já. Vamos falar então sobre a importância aí desses 10 passos aqui para ajudar você a aumentar o seu poder de criatividade, para você turbinar de fato, tá? Vamos só primeiro salientar uma coisa aqui. A palavra criatividade, ela vem do latim criare, tá? Está mais relacionado com o fato de crescer, produzir, tá? E o que é importante a gente destacar na questão da criatividade? É um poder que você tem de combinar coisas e dar resultado a uma ideia, às vezes, que acaba sendo um pouco inovadora, tá? Por isso que o pessoal olha e acha interessante. Você tem que fazer algo também que desperte o interesse das pessoas, que desperte, às vezes, uma solução rápida, objetiva, às vezes bem feita ali, que vai atrair o olhar do pessoal. Então vamos estar falando sobre alguns dos passos relacionados a essa criatividade. A primeira coisa que você precisa valorizar muito aí para você turbinar a sua criatividade é anote, seja no smartphone ou até carregar no caderninho de bolsa para você fazer essas anotações. Por que eu falo isso? Muitas vezes no dia a dia você tem aquele insight, aquela ideia que vem do nada assim, puf, e às vezes é no momento que você menos espera. É isso que é curioso. Por isso que você tem que ter alguma coisa para anotar. E essa ideia, esse insight, ele pode vir num momento então inoportuno. Então, se você puder às vezes desenhar, né? Porque tem ideia que é questão de desenho e tem ideia que não. É só uma questão de conceito, então você anota e está tudo resolvido, tá? Outra coisa muito interessante é o fato de você pensar fora da caixa. Você já deve ter ouvido essa expressão em outros lugares. Pensar fora da caixa porque as pessoas geralmente elas estão acostumadas com um mundo onde tudo já está padronizado, já foi feito várias soluções para diversas coisas. E se você sempre pensa junto com esse pessoal, ou seja, dentro dessa caixa, você não vai ter criatividade, você vai sempre repetir coisas que o pessoal já faz. Então, se você quer algo assim diferente, você tem que pensar fora da caixa. São combinações diferentes. Às vezes é para você desenhar um personagem diferente, às vezes não basta você ficar copiando. Às vezes você pode não só olhar o que o pessoal está fazendo, mas fazer algo que combine diferentes coisas. Que é uma coisa que inclusive eu vou falar mais para frente, tá? Isso que eu estou falando, por exemplo, de pensar fora da caixa, se relaciona até com outro princípio que eu vou trazer aqui hoje, que é você fazer o seguinte: aprenda coisas diferentes. Por exemplo, imagina que você é uma pessoa que dedica à arte, imagina que você gosta muito de esporte, mas imagina que você às vezes tem interesse por questões relacionadas à estratégia ou ainda relacionadas à parte militar. Se você puder aprender um pouquinho disso, não só tendo contato direto através de outras formas, sei lá, por livros, ou às vezes materiais relacionados, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer algumas associações. E o que é interessante nisso? Você começa a combinar ideias, não só dentro da sua área, como essas ideias de fora. E isso vai ganhar uma certa força aí e vai ajudar você a ter umas ideias bem criativas. É muito curioso isso porque, por exemplo, você vai ver quadrinhos que às vezes o autor, ele não só passa uma mensagem, mas ele combina algo que ele já aprendeu durante muito tempo, que faz muita diferença ali na história dele e acaba sendo diferencial. Por exemplo, imagina que esse autor ele resolveu fazer um quadrinho relacionado à questão de música. Então ele tem conhecimentos de música, ele aprendeu música e o que acontece? Alguns dos elementos que ele pegou, na hora que ele vai passar no quadrinho dele, o pessoal tende a prestar mais atenção porque é algo diferenciado, é algo que às vezes não está com grande evidência no mercado, né? Porque o pessoal não produziu ainda e quando isso sai como é novidade, o pessoal fica louco, fica doido. Então é uma forma de você desenvolver a criatividade e que é muito interessante, tá? Outra coisa, quando você quer que a ideia saia, não adianta você ficar insistindo. A melhor coisa que você tem que fazer é relaxar, divertir. Senão você entra no bloqueio criativo e você cria mais amarras ainda. Então qual que é a solução? É você fazer uma coisa diferente. Sei lá, pode praticar um esporte, às vezes jogar videogame, às vezes você dar uma volta, viajar, o que seja. É como se você soltasse um pouco a pressão aí do seu cérebro. É uma coisa muito interessante. Até se esbarra com o quinto passo aí, é você descansar. Muitas vezes você vai ver soluções aí criativas quando você está descansando.
E às vezes você não está pensando em nada, do nada aparece a ideia, tá? E às vezes até por questão aí de você dar um descanso mesmo para sua mente, e isso é importante. Tem muitos empresários, inclusive, que muitas das soluções que eles conseguem é descansando, é praticando um esporte ou alguma outra coisa. Então por isso que é importante você não só relaxar, divertir, como também descansar, tá? Outra coisa, seja uma pessoa observadora. Por quê? Se você for uma pessoa observadora, dentro de você existe aí uma coisa muito interessante, que é essa capacidade de reconhecer coisas importantes. Só que para você reconhecer, você tem que observar. Então quando você der uma volta, pode ser numa cidade, num diferente, pode ser num lugar diferente que você for, ou até no seu entorno, tenta observar mais com calma, sem grandes pretensões, né? Às vezes a forma que é composta uma coisa, o tipo de cor, para que aquilo ali foi feito daquele jeito. Tenta pensar o porquê daquilo existir e como que aquilo poderia ter sido feito. Por que você tem que fazer isso? Você vai criando exercícios que vai fazendo com que o seu cérebro tente entender o que está acontecendo ali e justamente busque, sem perceber aí, ó, uma alternativa para alguma ideia que você estava pensando. Seja no desenho, seja numa animação, o que seja, tá? Às vezes para algum projeto que você está fazendo. Essas combinações vão surgindo à medida que você vai criando esse exercício. Então, nesse sentido, é bem interessante. Outra coisa, se você tiver essa oportunidade, e é bem interessante, é você cuidar de plantas, ter contato com plantas. Por quê? Tem até estudos que comprovam isso, que você pode aumentar até 15%, né, a sua capacidade de criatividade se você tiver nesse meio. O que eu acho interessante, né, aí no caso é mais uma opinião minha, é o seguinte: o fato de você estar no meio desse, que já é próprio da natureza, que já é por si só muito criativa, faz com que você esteja rodeado de ideias diferentes, tá? Quando você está dentro de um lugar que foi criado pelo homem, tudo bem que existem as combinações feitas por ele, né? Mas no caso, se você vai para fora e observa o entorno, você vai extraindo muitas experiências. Inclusive tem um detalhe interessante aí, o próprio Leonardo da Vinci, tá? Ele mesmo falava que ele inspirava na natureza. Por quê? A gente não cria nada praticamente, a gente só refaz combinações. Então, por exemplo, você pega um helicóptero, existem sementes, por exemplo, que a hélice dessas sementes são muito semelhantes a hélices, não só de avião como também de helicóptero. Então, quem criou primeiro tal ideia? Mas o que acontece? O helicóptero, no caso, é uma nova combinação, porque não é do mesmo material que foi feita essa semente que eu dei o exemplo, né? E é uma coisa diferente que deu, baseado num princípio aí, né? Ajudou a dar uma solução que é levantar voo com uma máquina. Então, nesse sentido, eu achei bem interessante. E são detalhes assim específicos, né? Que você vai combinando, que você vai gerando em outras ideias. Então, outra coisa que é bem interessante, para você turbinar aí a sua criatividade, converse com outras pessoas até relacionadas com gostos diferentes do seu. Aí que é importante, é até interessante uma outra coisa, a questão da convivência, a importância dela. Quando você tem contato com outras pessoas, você tem contato com outros universos, porque cada pessoa é um universo. Todo mundo, quando se relaciona com as coisas, se relaciona do seu jeito, do seu modo. E durante a conversa a pessoa acaba revelando coisas assim, bem específicas. Às vezes ela pode revelar para você uma necessidade que você não tinha visto, um modo de pensar sobre algo que você não tinha visto, um gosto específico que você às vezes não tinha norteado aí. E a partir dessa conversa, muitas portas elas vão se abrindo, tá? E você vê umas soluções assim que antes você não tinha nem pensado. Por isso que é importante você conversar com outras pessoas. Quando você troca com ideias com outras pessoas, né? Você traz a sua, ela traz a dela, mas você volta com uma ideia nova, tá? Porque essa combinação gera novas possibilidades. Eu acho que nesse sentido é bem interessante. Outro ponto aí bem interessante que é o nono. Leia livros, tá? Se possível, HQs, mangás, assista animações, por quê? Ali você vai ver o contato, vai ter o contato com diferentes universos, tá? Diferentes possibilidades. Então esse monte de possibilidade vai fazendo com que você combine coisas sem você perceber. Porque a criatividade ela é muito curiosa, ela não vem na hora que você quer sempre. Muitas vezes ela vem no momento que você menos espera. Às vezes você olha, sua cabeça ali, procura alguma coisa ali no meio, combina e te dá a resposta. Então outra coisa, eu até já andei comentando antes, que é o 10º ponto aí, é você usar o seu diferencial. E por que eu estou falando isso? Às vezes você é um desenhista, você é um artista, mas imagina que você tem aí um conhecimento de alguma coisa que geralmente as pessoas não têm, tá? E não precisa ser algo extraordinário, não. Pode ser algo que você domina bem, por exemplo, né? Ou que em alguma medida você tem conhecimento.
Imagina, por exemplo, que você é uma pessoa que tem muitos conhecimentos aí, por exemplo, sobre o período barroco, por exemplo. Se você fizer, por exemplo, uma HQ, um mangá, você pode trazer elementos desses conhecimentos que você tem. Se você tem conhecimento, por exemplo, da cultura japonesa, né, na hora que você vai fazer o seu quadrinho, você vai ter um diferencial. É algo que não é tão buscado por outras pessoas, que não é tão conhecido por outras pessoas, e quando você traz, você consegue trazer com uma nova roupagem, tá? E você consegue trazer colocando o seu ponto de vista, então, tá? E que às vezes acaba sendo uma novidade e atratividade para outras pessoas. Então, são elementos que ajudam muito para você turbinar a sua criatividade e que ajudam muito, tá? Então, nesse sentido aí, são os principais pontos que eu estou trazendo para você que faz muita diferença, tá? Então, basicamente é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele gostei super bacana aqui, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E com relação à criatividade, o que você acha mais difícil nesse processo criativo, dessas coisas que eu falei aqui? Deixa nos comentários aí, que eu quero ver o que você tem a dizer, tá? Tá ok? E lembrar também que se você tiver alguma sugestão de vídeo, não esquece de deixar nos comentários, tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim, quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá ok? Não esquece de me seguir também no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.